Cris, é comum os sócios tomarem decisões sem pensar nas consequências, isso causar ruídos na cultura da empresa? É super comum. Muita gente acha que empresa é um monólogo e esquece que é um diálogo. E aí, quando surge o problema, se espanta e não sabe por que surgiu. E isso acontece por falta de planejamento ou de empatia? Eu acho que geralmente é um combo. É falta de planejamento, é falta de empatia, às vezes eu acho que é falta de bom senso, né? Num jogo de xadrez, você nunca está sozinho. E se você faz um movimento sem pensar no outro, você perde peça. Na empresa, você perde credibilidade. Então, podemos dizer que agir por impulso pode ser um erro grave para sócios e líderes? Pode e normalmente é. É muito complicado agir por impulso. Você achar que você está jogando sozinho. Num tabuleiro, repito, ninguém joga sozinho. E quais são os principais erros que podem levar uma empresa a entrar em xeque? Falar sem pensar, decidir sem compartilhar, atropelar alguma comunicação. Tudo isso eu acho que pode dar, no final das contas, um azar ou um bom checkmate. E qual é a saída? Acho que a saída vai envolver, como sempre, uma mudança de postura, sabe? Então você tem que primeiro pensar nas suas atitudes. O lado bom da história é o seguinte: quando você erra alguma coisa, um movimento no xadrez, não tem como voltar atrás. Agora, nas empresas, você consegue fazer uma segunda jogada, você consegue fazer uma volta. Então, parar de agir no automático e ter a chance de fazer a segunda ou a terceira jogada é, para mim, a grande saída. Estamos de volta com mais um episódio do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar de um tema bem interessante que vai tratar de como tomar decisões sem transformar a sua empresa num tabuleiro do caos. Porque o jogo dos negócios, no jogo dos negócios, quem não pensa antes de agir acaba levando o cheque. É isso mesmo. Oi, Cris. Oi, Vanusa, tudo bom? Você falou sobre falta de planejamento, sobre um pouco de falta de empatia, mas não seria uma dose de prepotência que leva, às vezes, o líder, o sócio a agir sem pensar? Eu acho que sim. Eu acho que tem muito a ver com a questão da prepotência, tem muita questão a ver da vaidade, com ego, sabe? Tem muito a ver com a história, com o hábito, com o jeito como as coisas sempre foram feitas. Eu acho que você tá correta nisso daí. Né? Estamos no caminho nessa conversa. Eu acho que estamos começando no caminho certo. Quando você faz esse paralelo com o xadrez, o que te levou a fazer esse paralelo? Você sabe que eu nunca fui um jogador de xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez, né? Gosto de jogar, joguei um tempo, meu avô me ensinou isso lá atrás. E você pode aprender infinitas coisas com um jogo de xadrez. Então, quem gosta de xadrez, quem joga e quem faz disso um hábito, vai ter lá um monte de comentários para fazer o que esse jogo tem a ver, por exemplo, com a nossa vida. Como é que eu faço um paralelo? Eu não sou esse especialista nesse ponto, mas eu me arrisco a usar o jogo como uma caricatura assim para... Eu vira e mexe, eu me peguei na linha do tempo comparando as empresas com o jogo de xadrez. Onde é que eu comparo? Aonde é que me chama a atenção nisso? Olha, mesmo para quem não conhece o jogo, ou só sabe por alto, ou aquele que jogou uma vez só ou já viu outros jogares, fica muito claro quando você senta do lado de alguém que joga, ou se você for jogar xadrez, que o seu movimento tem que ser pensado. Não é isso? Uhum. Você está com as tuas peças aqui, fica todo mundo olhando para as peças, para o tabuleiro, e aí você fala assim, se eu mexer essa peça aqui, o outro vai poder fazer o quê? Se eu der esse passo, aonde é que eu tomo a rasteira do outro? Aonde é que o outro me pega? Aonde é que o outro consegue
chegar lá, quem sabe, no checkmate. Tem que tentar prever Não é isso? a ação do próximo, né? Isso sempre me chamou muito a atenção quando eu faço o paralelo na empresa. Aí a pergunta que eu me faço por que líderes e sócios não pensam mais na reação do outro quando eles falam alguma coisa, quando eles comentam alguma coisa, quando eles decidem alguma coisa, né? Então, esse posicionamento assim de eu tô com vontade de fazer alguma coisa. Ótimo. É legítimo? Eu vivo em sociedade? Vivo. Então tá bom. Então, se eu fizer isso aqui, como é que meus sócios vão pensar? Como é que meus líderes vão reagir? Quais são os reflexos? Quais são as consequências de um movimento? O xadrez ensina muito isso. Eu acho que os sócios e líderes deveriam praticar mais o xadrez, sabe? Porque é nesse ponto que eu acho que é um ponto de observação. Eu vejo assim, de uma certa maneira, as pessoas muito à vontade para falar o que pensam, para decidir da forma como querem. Tem um lado bom, tudo na vida tem dois lados. Mas quando você está numa vida de sociedade ou de líderes, que você tem lá uma estratégia em comum, tem um plano em comum, e quando você tem ainda mais forças sendo divididas para pensar junto, para decidir junto, você pensar na empresa não como um ambiente de diálogo, mas como um monólogo, você fazer uma ação sem que o outro saiba do que você está fazendo, tem risco muito grande para dar confusão, sabe? Então, acho que esse aspecto do xadrez sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre quis, né, que líderes e empresários pudessem praticar esse jogo, porque acho que ensina você assim, calma antes de agir. Pense no outro antes de agir. Para mim isso é o principal. Isso na vida, inclusive, né? Serve para tudo, né? Agora, quando o sócio escuta o outro, quando ele coloca na mesa de reuniões ali o que vão fazer no futuro, etc., o planejamento da empresa, mas na hora de resolver é ele que decide tudo. Também não é uma maneira existe isso, né? Existe esse sócio? Será? Pois é. Esse é um bom exemplo, né? Você estava falando aqui, eu lembrei de um exemplo. Vamos dar um exemplo concreto do que é um tabuleiro de xadrez, que poderia ser nas empresas. Eu estou vindo de uma safra de reuniões já no início desse ano, junto com um grupo de sócios, onde tem um sócio que é esse aí, que você falou, que acaba decidindo, né? Normalmente, às vezes, não quero condenar os fundadores, mas isso às vezes é meio particular dos fundadores, ou do que começou o negócio. Tem uma fase, a gente até discutiu isso aqui, tem uma fase que é super importante, você tem que fazer a coisa acontecer, etc. Então ali você até atropela para caminhar, mas depois que você tem uma equipe, tem um grupo, outros motivadores dessas pessoas também começam a fazer parte dessa gestão. E aí que entra, acho, a questão de você prestar atenção no outro antes de você falar. Então, nesse caso, tem esse sócio e ele tem uma coisa que é o seguinte, né? Vou dar um exemplo concreto aqui. Na última dele, ele mudou um processo interno sem falar com os outros. Foi lá e mudou. Esse processo interno tinha sido um processo que tinha sido discutido há alguns meses atrás, tinha sido debatido, todo mundo opinou, todo mundo colocou lá, votou, colocaram lá, puxa, reforma isso, se acrescentar isso a esse processo vai ficar melhor, tal. Enfim, discutiram, fecharam o processo. Foi uma construção coletiva, onde todos os sócios deram uma opinião e chegaram que aquele processo seria melhor para a operação. É uma indústria, ela tinha lá um processo na própria operação que teria que ser mudado, era um processo muito estratégico, que estava muito linkado com o que eles queriam no próprio plano estratégico deles. Ponto, fizeram isso. Agora, recentemente, esse sócio, que é um majoritário, que é o fundador, mudou o processo e comunicou só depois de ter mudado o processo. É frustrante, no mínimo, né? Não precisa falar o que aconteceu, certo? E aí todo mundo fica sem saber, todo mundo não entende, porque você, mas nós decidimos pensando.
Poxa, se você está pensando numa outra alternativa, não tem problema, é legítimo, né? Traz para a mesa, fala o que é que que você quer fazer. Talvez a gente não precise demorar tudo aquilo, já decidimos do processo, já analisamos muito, quem sabe uma segunda rodada é mais curta, mais objetiva, a gente já viu prós e contras e tal, mas não fez isso. Não fez isso. O que aconteceu? Criou um baita de um clima, né? E aí veio atrás, na verdade voltou a reboque, um grande fantasma que tinha naquela sociedade, que era, puxa vida, no final das contas, quem vai sempre decidir é esse sócio que, de novo, a gente achou que tinha melhorado, a gente achou que tinha mudado, a gente achou que tinha conseguido um espaço para podermos trabalhar juntos. Não. Vai lá e atualiza um movimento do passado que vira presente de novo. Gera uma crise, né? Cria, assim, uma confusão danada. Espalha todas as peças do tabuleiro. É frustrante, né? Espalha as peças, é frustrante, é desanimador para o outro, atualiza aquele sentimento, puxa, eu desisto. Vem o cansaço, né? Vem a frustração, vem assim, pô, não vale a pena brigar por isso, melhor eu até ficar calado, estou falando frases que os sócios, melhor até ficar calado, puxa, não vou mais entrar numa nova discussão. Mas você atualiza um monte de coisa que estava num caminho de ser superado, né? Isso mesmo em detrimento de uma piora nos resultados da empresa? As pessoas se conformam porque elas ficam frustradas? Mesmo, como é que assim? Mesmo que as pessoas saibam que essa mudança, né, ou esse resgate de um comportamento antigo possa refletir nos resultados da empresa negativamente, mesmo assim elas se mantêm caladas às vezes? Sabe aquele ditado, como é que é? Água mole em pedra dura, ou então... na verdade esse não é o melhor ditado. Um ditado que possa ser bom é qualquer um que fale o cansaço faz com que a gente se desanime. O cansaço constante, a luta para você poder mudar um comportamento, para você poder mudar uma atitude, depois de um tempo que você tenta e você não consegue, é natural que você desinvista a energia, né? Então, mesmo sabendo, puxa, se a gente voltar para... Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a mudança de processo colocada por esse sócio até seja benéfica, né? Se isso acontecer e isso trouxer um bom resultado, eu acho que a turma toda a reboque vai reconhecer esse trabalho. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Não é a garantia de uma mudança, de um melhor resultado. Nós estamos falando de um comportamento, de sócios que estavam nessa empresa crescendo juntos em maturidade no que diz respeito a uma tomada de decisão, que vinham cansados de uma decisão muito centralizadora, vinda de um majoritário o tempo todo. As boas ideias ou as diferentes ideias não estavam sendo colocadas na mesa. Veio um processo de que isso, puxa, vamos começar a trabalhar mais no coletivo, vamos discutir, tiveram uma prova concreta disso, né? Ficaram animados. Ficaram animados e daqui a pouco voltou atrás. É como se fosse uma recidiva, sabe? Um banho de água fria. Como é que a gente fala assim? Uma recaída. Recaída. Coisas do tipo assim. Sim. Né? Então, mais do que se o processo vai ser melhor ou não, isso é o que impactou muito naquela sociedade. E essa impulsividade que gera tudo isso, para um líder, isso, como disse você, lá atrás, no início, às vezes, do negócio, é possível, é até compreensível. Mas o que essa pessoa que toma decisões, ela precisa para desenvolver um outro comportamento? Ela precisa de treinamento, de leitura, de análise, né, terapia e tal. O que realmente precisa acontecer para que haja essa mudança, vire essa chave desse Eu acho que tudo isso aí que você falou, né? Tudo isso aí que você falou. Então, quando você fala, você precisa disso, vai fazer isso, normalmente as pessoas não escutam, né? Então, se você for tentar ir lá na Gênesis, né, o que a pessoa precisa? Ela precisa aprender a escutar.
Você aprendeu, o outro está dizendo, olha, você está muito pesado nisso, toda hora é só você que decide, toda hora é só o que você faz. Essas pessoas também têm muitos argumentos que são fortes. Ah, mas se eu não faço, ninguém faz. Quais são os estándares, né? Não, mas aqui o pessoal pensa muito, tá, eu vou lá, decido e pronto. Eu acho que isso é uma característica dos centralizadores, dos fundadores. Como já disse das outras vezes, ele é até bem-vinda em algum momento, uma fase inicial, que a coisa precisa ficar de pé, que você não tem que pensar muito. Agora, quando você tem um corpo maior de pessoas, quando você tem mais processos, mais procedimentos, quando você tem ferramentas, quando você tem líderes decidindo junto com você ou sendo preparados para decidir, tudo fica mais sofisticado. E essas pessoas têm desejos, elas têm as suas ansiedades, elas têm os seus quereres. Então, todo mundo quer progredir, todo mundo quer ter autonomia, todo mundo quer ter independência, todo mundo quer decidir, todo mundo quer participar. É comum, né? Eu começo aqui embaixo, vou ficando mais estratégico e vou me aproximando das grandes questões, vou participando das grandes decisões. Isso é natural numa progressão. O ser humano, ele quer isso. Então, no momento em que você vai constituindo, que a sua empresa vai passando a viver esse cenário, essas escorregadas para voltar num jeito onde você mexe no tabuleiro e não avisa sem pensar na reação do outro, causa muito conflito. Causa super conflito. Então, olha, se a gente for pensar assim, o que é, fazendo a metáfora com o xadrez, né? As coisas que sócios fazem e quando eles esquecem que no jogo de xadrez tem mais gente, não são só ele. Esses movimentos impulsivos é uma delas. Estou com outro exemplo fresco aqui. Pensa em 2 gerações. Fundadores, a segunda geração tinha assumido, tinha ocupado, um dos filhos ocupou a posição de head da operação, os outros primos estavam nas diretorias, misturado com profissionais de mercado. Isso vem acontecendo, isso aconteceu há uns 2 anos atrás. A empresa teve resultado, a segunda geração colocou orçamento na empresa, fez rodar um plano estratégico, trouxe algumas ferramentas novas e uns 3, 4 meses atrás, os fundadores que estavam já assim, uma espécie de uma reunião de conselho, já tinham se afastado do dia a dia, teve um lá que voltou atrás, deu uma cartada, deu uma decisão e é como se a gente voltasse 2, 3 anos atrás. Você não volta, tá tudo lá registrado. Mas a sensação de frustração, uma sensação de decepção da segunda geração foi tão grande nesse exemplo que a gente, puxa vida, estou remando aqui esse tempo todo. Meu pai foi lá e decidiu de novo como ele decide, sem falar com a gente, e de uma maneira super autocrática, entendeu? Sim. Então, esses movimentos impulsivos, eles são movimentos que, quando você mexe uma peça de maneira impulsiva no xadrez, periga você perder essa peça. E às vezes não é nem essa impulsividade, né? Tem gente que vai mexer essa pedra porque é o que ela consegue enxergar. Então, é sem visão de futuro. Ou seja, toma decisão a curto prazo. Isso também é um problema? Algumas decisões de curto prazo sem pensar na frente também pode ser um problema. Um outro exemplo para poder falar sobre isso. Uma outra sociedade, líder, ele é sócio, CEO, e é um cara extremamente racional, bem matemático, né? Então, para ele é o seguinte, ele não consegue entender, ele fala assim, ele conversa muito comigo, fala, Cris, eu falei para aquela pessoa que ela tem que fazer isto, e ela não fez isto, ela fez aquilo. E ela me falou que ia fazer isto, mas ela fez aquilo. Por que as pessoas fazem isso? Se a pessoa falou que ela vai me entregar, fala dele. Se a pessoa falou que ela vai me entregar no dia 5, por que dia 15 ela ainda não me entregou? Ele não consegue entender. Né? Ele não consegue entender, se você combina com ele uma coisa, por que
dá errado, ou por que tem outro caminho, ou por que existe atraso, ou por que existe uma diferença no que você combinou que você ia entregar. E ele está sofrendo muito com isso, né? Então, ele fica tomando várias pequenas decisões muito imediatas, direcionando a equipe para o curto prazo, e esquece que tem um médio e tem um longo prazo, que aquele ali ainda está em formação, que aquele ali ainda não tem toda a maturidade para ter o jogo de cintura. Fala, escuta, eu não vou te entregar dia 10, não, eu só vou ter condição de entregar do dia 20. Ainda não sabe negociar isso de uma maneira, uma visão um pouco mais holística, mais sistêmica. São profissionais que estão em formação, né? E essa pessoa sabe disso e fica muito insistindo no curto prazo. Então, toda vez que você tem um movimento de uma peça nesse curto prazo, sem entender que no médio e no longo aquele ali ainda está em formação, é super causador de conflito e de ruído. Né? Parece que conflito é o que mais a gente consegue colher. A gente fala assim, sempre volta para a questão de uma comunicação, de um conflito, de falar, né? Eu fico com a impressão, sabe, Vanusa, que a gente falou assim, né, o que é falta de empatia? Eu acho que assim, é muito pesado a falta de bom senso. Porque se você tá, as pessoas adoram fazer metáfora com a questão de esporte, jogo de futebol, né? Porque uma pessoa só, não existe o seu atacante, ele não é ninguém se a bola não chegar nos pés dele. Então, toda hora fala, tem que ter um técnico, tem que ter um coach, tem que ter um grupo de pessoas que leva lá, o objetivo é o resultado, é fazer o gol, pronto. Mas se o centroavante não lança a bola, não chega lá. Todo mundo acaba, às vezes, colocando metáforas do tipo, fazendo umas caricaturas do tipo, né? E fazem isso porque realmente elas têm sentido. Você não consegue levar a tua empresa sozinho, né? E você tem que entender que aquelas pessoas que começaram com você, ou que começaram há 1, 2, 5 ou 10 anos atrás, elas tinham menos maturidade, elas tinham menos experiência. Você tem que entender que as pessoas crescem e têm os seus desejos. Você tem que entender que as pessoas crescem, têm as suas vontades, elas têm os seus planos, têm os seus objetivos. E na empresa, o desejo é sempre para o alto. Todo mundo quer subir, todo mundo quer crescer, todo mundo quer desenvolver. É no alto que está a estratégia. Embaixo está a operação, está o cotidiano, está o dia a dia. Então todo mundo começa aqui com a ideia de um dia subir. O líder que não consegue entender isso está jogando xadrez sozinho. Se ele continuar fazendo todos os movimentos que ele sempre fez sozinho, quando ele abriu a empresa sozinho, ou quando ele tinha pouquíssimas pessoas, ele não vai conseguir olhar que as duplas, os trios, as equipes também querem participar das decisões. Então, eu acho que o jogo de xadrez ele pode ser muito útil para essa pessoa para ensinar. Pensa no que você vai fazer, no que você vai falar, como você vai direcionar. Ali atrás funcionava. Agora tem um monte de gente com expectativa mediante a sua fala. Por que é tão difícil do cara guardar com ele? Ó, se eu falar isto, vai acontecer 1, 2, 3 ou 4. Se eu disser este outro aqui, pode ser que aconteça 1, 2... Por que é difícil fazer isso? Construir cenários mesmo que mentalmente, né? Eu não sei por que é difícil. Eu só sei que o que eu enxergo diariamente é que eu gostaria que essas pessoas fossem aprender a jogar xadrez. Para que elas entendam que as relações são feitas dessa maneira. Sabe? E quando você chega e encontra líderes assim, qual é a sua abordagem? Como abordar uma pessoa que já está tão ensimesmada, né? Tão acostumada a fazer as coisas do jeito dela, a tomar decisões repentinas, sem pensar muito, sem pensar no outro. Como tentar se aproximar dessa pessoa para que ela entenda que precisa mudar? Uma das coisas é a gente tentar achar um caminho para deixar a comunicação mais clara possível. Esse é um ponto super importante. Outro ponto é você fazer com que a pessoa possa ter coisas que possam fazer com que esses que decidem dessa forma enxerguem mais o todo. Então, quanto mais você der informação do que a pessoa está enxergando de maneira mais holística, melhor, né?
Uma coisa que é super importante também mostrar é que à medida que você vai evoluindo no teu negócio, você precisa ter muita paciência estratégica. Paciência, estratégia e paciência, elas andam muito juntas, né? É fácil você ter um ramp-up em algum momento de velocidade de construção, pois essa velocidade ela tende a curva ela tende a ser menor, né? Uhum. E aí você precisa ter muito mais paciência, muito mais tolerância, e aí muito mais determinação, resiliência e envolver as pessoas para que o teu objetivo saia do papel, né? Ter um espaço para que as pessoas também possam aprender de tempos em tempos, fazer um exercício de revisitar as suas próprias decisões, né? Então, se você mexer uma peça errada no xadrez, é fatal. Nos negócios, não. Você pode voltar atrás. Uhum. Explicar para o outro, você pode voltar atrás, você pode ceder. É possível desdizer o que você disse. É possível retirar o que você falou. Se desculpar. Não tem problema nenhum. Uhum. Isso é válido no jogo, né? Agora, você tem que achar maneiras de ensinar para o outro que isso é possível dentro das relações empresariais. A gente conversando, você colocou algumas jogadas no xadrez, nos negócios, e as lições disso. Eu achei super interessante. Então, assim, quando o sócio se move sem pensar e perde as peças, o que acontece no jogo, o que acontece na empresa e qual que é a lição disso? Eu notei aqui uma coisa, né? Por exemplo, sei lá, você vai lá, o sócio que move sem pensar e não, o jogador acaba sempre perdendo algumas peças importantes, né? Um sócio que toma uma decisão sem alinhar com os demais, por exemplo, sem falar, por exemplo, como, sei lá, mudar um fornecedor, mudar algum processo, isso gera muito descontentamento. Isso gera crises internas. O movimento precipitado desse sócio pode custar muito caro. No xadrez é só uma partida, a peça cai e você começa de novo. Mas na empresa, os movimentos na empresa, eles podem custar muito, né? Custar bastante. Vou te dar um exemplo sobre isso aqui. Teve um outro sócio que ele queria, era uma visão diferente. Ele queria colocar um ritmo mais acelerado no dia a dia dos negócios. Não, porque assim, eu quero gente que é mais acelerada, que entrega mais, que trabalha dobrado, que arregaça a manga e eu peço um e a pessoa me entrega dois, que me ajuda a pensar. Ele sentia que o ritmo da empresa dele não estava acelerado o suficiente para o tamanho do apetite que ele tinha para o resultado e objetivo que ele queria alcançar. Tá? Essa cultura não é assim, não tem que ser assim. Nós discutimos naquele nosso bate-papo sobre cultura. Cultura não é que não tem que ser, a cultura ela é. Se ela é de um jeito, é porque as pessoas ali fazem a cultura ser assim, né? Então o que ele queria dizer é o seguinte: eu queria gente mais ligada no 220, gente menos ligada no 110. É isso que eu quero para minha empresa. E ele começou a agir dessa maneira, exigindo de algumas pessoas mais velocidade de decisão, o relatório tinha que chegar mais cedo, as análises tinham que ser feitas antes, né? Coisas de alguns processos que não estavam definidos ou que não acontecia, tinham que acontecer. Começou a turbinar e cobrar e acelerar a turma, né? O que aconteceu na linha do tempo é que essa pessoa, em 1 ano e meio, perdeu 6 ou 7 principais peças-chaves da empresa. E foi muito... Pedindo demissão. Custou muito caro. Gente, essa cultura que está aqui agora, eu não quero para mim. Se esse dono quer, ok, vou pegar a minha malinha e vou para outro lugar. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Esse dono, de uma hora para outra, mudou, ou isso estava lá arraigado nele, em algum momento apareceu, acendeu o fósforo, jogou querosene, quis acelerar todo mundo,
Essa turma não estava preparada para isso, não fazia parte dessa cultura dessas pessoas quererem esse mesmo ritmo que esse dono. Ele acabou perdendo 6 ou 7 pessoas importantes, né? Agora, eu sei que ele está numa fase de querer contratar outras pessoas que têm esse perfil. Está tendo bastante dificuldade, porque as pessoas também que têm esse perfil não custam a mesma coisa que os outros custavam. Uhum. Então, onde eu quero chegar, um movimento que ele fez de maneira mais abrupta, sem pensar em algumas consequências, ou sem planejar fazer uma transição, está custando muito caro para essa empresa. Às vezes sem envolver também os demais, né? Eu acho o seguinte, é possível envolver, é possível mudar a cultura, é possível fazer a transição? Claro que é. Mas às vezes essa impulsividade ou você fazer essa tentativa e você vai correr riscos e vai ter consequências disso. Sim. E agora, nesse momento em que o líder, o sócio, enfim, o executivo que está lá tomando as decisões, ele escuta, checkmate, ali como resultado das ações dele. Como é que é isso no dia a dia? O líder que escuta, quando a empresa leva um checkmate, ele tem que entender, meu Deus, é resultado das minhas ações. Ué, o que eu posso dizer? É duro, né? Cara, tem que se haver com uma realidade, né? Uhum. O meu ponto principal sobre isso, sabe o que é? É assim, tem um ponto que eu às vezes não gosto de falar muito sobre isso, mas eu vou falar, que é o seguinte, eu não acho que as pessoas precisam ou deveriam, Vanusa, ficar refém daquilo que o outro está fazendo. Vou explicar. Uhum. Então, você falou logo no começo assim, puxa, será que às vezes não é muita prepotência? Acho que foi essa palavra que você usou. Sabe prepotência? Eu acho que tem tudo a ver com prepotência. Tem tudo a ver com vaidade, tudo a ver com ego. Então, a forma como você mexe a peça no tabuleiro sem imaginar que tem um outro do outro lado, além de ter risco de você perder peça, tem uma dose de prepotência. Eu falo assim, eu decido assim, é assim que é. Eu me lembro uma vez um sócio perguntei, escuta, por que você está falando isso? Ah, porque nessa situação eu pensei o que eu faria, e aí como eu faria assim, então eu vou fazer assim também. Mas eu não sou obrigado a ficar refém de uma saída dessa pessoa. Se essa pessoa vier, escuta, olha, eu quero fazer um movimento na minha empresa, diferente do que é o movimento que a gente tem feito até agora. E eu pensei, pode acontecer isso, 1, pode acontecer isso, 2, pode acontecer isso, 3, as consequências são essas, 4, pode ser que tenha um risco, 5, e vai te dar uma série de alternativas. Né? Isso faz parte da comunicação clara, né? Faz parte, né? Fala, olha, tem isso aqui que vai acontecer. Agora, se a gente não fizer exatamente isso aqui, dá até para fazer um segundo caminho. E os riscos são esses. Coloca para você 2, 3 caminhos. Eu consultei uma pessoa que diz que, puxa, já fez isso, deu certo. Isso aqui deu errado. Coloca na mesa a discussão. Você não vai estar refém dessa pessoa. É como se uma pessoa pudesse ter a certeza absoluta de que uma cartada vai dar certo. Uhum. Mas como o ser humano fica refém de um jeito ou do outro? Isso para mim, além de ser a prepotência, é uma miopia. Uhum. Então eu me recuso a ficar refém de uma solução de alguém. A não ser que esse alguém me mostre as 20 ou 30 ou 40 análises que ele fez, mediante a isso está falando. Então, quando você vai fazer um jogo, para voltar para a caricatura, você vai mexer uma peça, você pensou em 20 possíveis jogadas do outro. Uhum. Esse para mim é o ponto. Por que nas empresas é difícil você conquistar esse patamar de excelência, de empatia? Por que isso é difícil? Por que eu não consigo abrir mão? Vamos dar nome, né? Para tentar... por que eu não abro mão da minha vaidade, ou do meu ego, ou da minha prepotência e me coloco numa situação, olha, eu não sou o dono da verdade, eu não sei muito bem qual é melhor, mas eu consultei 3, 4, 5, 10 pessoas que me deram um monte de coisa, analisei, revisei, passei para vocês, vocês pensaram, voltamos atrás, isso aqui eu acho que agora a gente tem condição de poder fazer.
Por que as pessoas não fazem isso? Interessante porque às vezes a pessoa tem uma visão matemática, como você falou há pouco, mas tem uma miopia na relação humana. E me parece que tudo está muito aí, né? Muito ligado aí nas relações humanas e na dificuldade de se comunicar é que vai destruindo, na verdade, o bom andamento das coisas. Tudo é isso, né? Você me fez lembrar com isso agora. Eu lembrei agora aqui de uma outra coisa. Isso aqui é antigo, então em qualquer lugar. A famosa e velha discussão entre vendas e produção. Aí o vendedor fala assim, não, mas você só produz porque eu vendi. Aí o cara da produção, não, mas você só consegue vender porque eu vou entregar. Essa discussão é infindável. Uhum. Desde que eu estou no mundo corporativo olhando, isso começa e nunca tem fim, né? Na segunda-feira um tem razão, na terça-feira o outro tem razão e assim vai, né? Então, algumas decisões de curto prazo, onde você privilegia mais uma área, vai vir uma queixa da outra. Uhum. E vice-versa, né? Então, quem está olhando, pega esse exemplo de vendas versus produção. Quem está olhando isso, se eu sou um líder, se eu estou vendo que isso é assim, né? Eu vou tomar uma decisão de mudar um pouco a minha cadeia, desde a entrada da matéria até... Eu vou pensar nas reações de vendas, eu vou pensar nas reações da produção. O que o vendedor vai pensar se eu fizer isso aqui? E se eu não fizer isso, o que o outro vai pensar? Você pensa, entre aspas, do seu adversário, né? Para você prever, olha, eu acho que eu pensei um monte de coisa, a gente precisa mudar. A melhor saída é essa aqui. Talvez você perca um pouquinho aqui, talvez você perca um pouco ali, talvez você vai perder agora e você só mais na frente, mas você vai perder na frente, e aí você vai, com a tua habilidade de liderança, chegar num consenso para fazer valer aquilo que é melhor para a tua empresa. Mas você pensou. Eu conheço vários, como essa discussão é antiga e é comum a qualquer empresa, eu conheço vários e vários sócios que foram lá, não, vão para cá, privilegia uma área e depois você cria um problema gigantesco na área vizinha. Uhum. O que é isto, né? Isso é uma falta de jeito, isso é uma falta de conhecimento, isso é uma falta de competência de comunicação, isso é uma prepotência, um ego, uma vaidade, isso será que os outros vão ficar refém, não se incomodam de ficar refém da minha decisão? Eu não sei tomar decisão, então eu faço do meu jeito, porque eu não sei nem que eu posso construir com outros possíveis decisões. O que é tudo isso? Eu acho que o jogo de xadrez ajuda essa pessoa a poder pensar nesses cenários, entendeu? Dá para montar um treinamento assim, hein? Gostei disso. Tem duas coisas que eu tenho vontade. Quando eu chego numa empresa e começo um projeto, eu tenho vontade de dar um dicionário para que todo mundo saiba o que as palavras, os adjetivos significam da mesma maneira. E eu acho que eu vou dar um presente, um tabuleiro de xadrez. Não é? Interessante isso. E você, nessa sua relação aí entre o jogo de xadrez e as empresas, tem a questão dos grandes enxadristas, que você até falou que o cara tem que revisitar as decisões, tem que olhar, analisar. E os grandes enxadristas fazem isso, eles não só olham como eles jogaram e analisam para ver o que fizeram de errado e tal, como vem a reação do adversário e também analisar, para eles poderem justamente prever isso, né? Voltando à questão da prepotência, será que é a prepotência que evita que algumas pessoas vejam isso no mundo corporativo? Se revisitem, analisem e pensem mais sobre como poderiam ter agido para não incorrer em erro no futuro? Eu acho que em última instância, se a gente for chegar lá numa raiz ou numa gênese, eu acho que pode ser. Mas eu acho que isso é uma discussão muito profunda para o mundo corporativo. Né? Eu acho que talvez eu não colocaria a minha mão no fogo assim, todo mundo vai ser adepto a compartilhar. Talvez eles achem, não, tá muito intangível isso aí, vamos embora porque o número tem que chegar amanhã. Mas no fundo eu acho que isso que acaba acontecendo, né? Eu acho que várias coisas também podem vir a reboque, evidente, né? Você tem uma insegurança, tudo vai depender da análise, né? Eu tô com um time que é competente, eu não tô, é muito júnior, é muito sênior, anda sozinho, não anda sozinho. Já é um time que questiona, traz ideias, é um time que colabora comigo. Então,
imaginando que tudo isso é sim, tudo isso, as respostas forem sim, se isso continuar existindo, a dose de prepotência é grande. Agora, imaginando que tem muita insegurança desse líder ou desse sócio, é um time que ainda não responde, que ainda não consegue enxergar, que não faz análise de cenário, que não consegue colocar a cabeça para fora, que está muito no dia a dia, que não consegue tomar decisão, é mais fácil você imaginar que pode ser, por exemplo, uma insegurança, pode ser uma maneira, puxa, se eu não fizer isso aqui não anda, ou o outro está esperando que eu faça. É claro que tem isso também, é evidente, né? Então, nesses casos, é assim que é. A gente, quando começa um negócio, começa lá do início, é muito comum que isso aconteça. Quando você tem uma estrutura maior, se isso continuar acontecendo dessa maneira, ou seja, alguém que está lá decidindo sozinho, jogando sem pensar no outro, pode ser que o nível de competência instalado esteja muito baixo. Se o nível de competência não for baixo, for alto, aí sim eu acho que a tendência é ser algo mais particular dessa pessoa. Então, não tem bola de cristal, não dá pra gente ficar assim, é ou não é, não existe dá pra generalizar isso. Você tem que também, olhar né? e ver qual é o contexto, qual é a cultura, que tipo de competência está instalada ali. Seja ela comportamental, técnica de decisão, eficiência e tal. Eu acho que é assim que funciona. E aí, qual é a saída para tudo isso? O que você vai... Como é que nós vamos resumir todo esse papo hoje? Olha, é engraçado que parece que as saídas todas elas estão muito relacionadas com o processo de tomada de consciência, né? De alguma maneira, a primeira coisa que teria que acontecer é essa pessoa parar de agir no automático, né? Como fazer isto? Como é que se fala para uma pessoa parar de agir no automático? Olha, você tem que mostrar que ganhos, né? Tem que convencer essa pessoa de que ela vai poder experimentar agir de um outro jeito, porque o outro jeito também pode trazer ganhos. Então, se você deixar mais claro a vontade do outro, a expectativa do outro, se você fizer uma reunião, puxa, essas pessoas que estão com você estão dizendo que está acontecendo isso. Vou dar um exemplo concreto. Às vezes eu fiz um diagnóstico lá de cultura e vi assim, a equipe, a nossa empresa tem uma cultura que tem desânimo, uma cultura onde as pessoas... muita morosidade, é uma cultura onde as pessoas demoram para decidir, onde as pessoas, alguns já vêm para trabalhar arrastando corrente, não querem estar aqui, e foi dando uma série de depoimentos. Ok, tá, agora vamos entender por que é que você está falando isso. Aí nós descemos para mergulhar profundo, né? E uma das principais causas, assim, puxa vida, né? Todo mundo tinha desejos, tinha um anseio, que era se desenvolver. Todo mundo tinha, sem exceção, tinha expectativa de ser um profissional melhor amanhã. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Que legal, né? Eu quero de júnior sair para pleno, eu quero pleno, quero sair para sênior, o sênior queria ter uma posição de liderança, e era unânime. E é um reflexo do que acontece nas empresas, na maioria das empresas. E a cultura ditada ali por alguém que mexia peças no tabuleiro como se estivesse jogando sozinho, sem pensar no outro, estava abafando isso. Não estava deixando isso acontecer. Né? Então as pessoas estavam muito desanimadas, porque, poxa, vai lá, prometeu para a gente que ia ter um programa de formação, que a gente vai poder participar de um fórum estratégico, que a gente vai decidir, e isso nunca acontecia. Não vinha, não vinha, não vinha. Então foi criando um desânimo. Aqueles que não arrastavam corrente passaram a arrastar correntes. Né? Os que estavam desanimados ficaram mais desanimados ainda. Então, se deixar isso claro, se mostrar, se reunir esses dados, olha, os efeitos desse seu modo de agir no automático estão fazendo isso aqui acontecer. Alguém tem que mostrar isto, né? Então a saída ela vai passar por uma atitude de para de agir dessa forma automaticamente, mas vamos primeiro deixar claro as consequências, os reflexos disso, porque talvez essa pessoa não esteja nem olhando o reflexo disso. Porque todo sócio, todo líder, todo empresário, quando ele percebe, puxa, eu estou fazendo aqui e tá
prejudicando o meu negócio, ele para escutar. Eu não vi ninguém que não. Então, talvez a mensagem não esteja chegando direito para ele. Talvez ele não esteja conseguindo entender como os danos, como o prejuízo por um movimento de peças sem comunicar ao outro, como isso está acontecendo na empresa. Então, eu acho que a saída se falar não basta, tentar criar um universo para mostrar para esse sócio, apresentar esse argumentos. Líder, mostrar assim, olha os reflexos, olha quais são as consequências de uma expectativa que essa população teve e está sendo frustrada por uma movimentação o tempo todo sua, sem pensar no que o outro também, no desejo do outro, nas vontades do outro. Então a saída passa por um enfrentamento positivo, claro, mas enfrentar essa pessoa que toma as decisões ali, que joga o xadrez de maneira imprevisível. Basicamente é isso. Eu acho que pode ser assim. Muito bem. Obrigada. E você, como é que está jogando o jogo aí na sua empresa? Como é que anda esse tabuleiro? Conta pra gente. Escreve aqui nos comentários sobre isso e sobre os temas que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra mesa. Ok? Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.